rogando ao Mestre Jesus, à espiritualidade que aqui se encontra, para que nos envolva em harmonia, em bondade, em união. Rogamos aos mentores da casa que envolva o palestrante de hoje, nosso amigo Carlos Santos, com a serenidade que nos tem envolvido a todos nós, a cada dia. Abençoa, Jesus, esta casa de oração, os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, os que estão a caminho e aqueles que não puderam estar presentes hoje. Abençoa esta noite, Senhor, para que o Teu Evangelho e a Tua luz resplandeça nesta casa. Ser conosco agora e sempre. Assim seja. Carlos, por favor, a palavra sua. Grande. Eu só sou o Carlos, nada mais. A realidade no passado a gente fez algumas palestras. Agora nós estamos mais firmes, como desde o início das nossas atividades, na divulgação da doutrina espírita. Esse é o nosso projeto de vida. Então vocês não estão diante de um palestrante, mas de alguém que vai falar algumas notícias das nossas atividades, como se processam, como são os nossos encontros, as experiências que Deus já me permitiu vivenciar. Mas, quando eu falo Deus me permitiu vivenciar, vocês subentendem o seguinte: eu faço a representação aqui de um grupo muito grande de pessoas que, unidos, nós estamos assim em atividades contínuas no campo do estudo e da divulgação da doutrina espírita. Então, o que vocês vão poder ouvir são alguns relatos, algumas experiências, porque se a gente nascer, no nosso caso, vocês também, né, nasceram no Brasil, mas nós nascemos então onde a doutrina espírita está assim, se expandindo muito. E as experiências não podem ficar só com a gente tem que passar. E o nosso grupo é muito interessante. Então vamos ver aqui o que a gente poderá dizer. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que a minha origem é de espírita, ou seja, meus avós eram espíritas, meus pais espíritas, meus irmãos, todos nós espíritas. Então isso já facilitou muito o nosso encaminhamento aos compromissos da presente encarnação. Mas, desde que eu me conheço por gente, eu fico naquela condição de aprendendo sempre. A gente não para de aprender. Cada dia que amanhece, a gente pensa assim: o que é que eu vou aprender hoje? Será que eu vou errar menos? Será que eu vou conseguir acertar mais? Esse é o propósito. Um propósito contínuo de aprendizagem, né? E isso tudo porque, numa das lições do Evangelho, nós temos os trabalhadores da última hora. Então, a gente raciocina. Se hoje a gente carrega grandes limitações no comportamento, nas atividades, nas relações humanas, qual era a nossa vida antes, nas vidas passadas? O que é que nós fazíamos? O que é que nós fizemos? Então vem a doutrina espírita nos alertar de que agora é a hora melhor, a melhor oportunidade que nós temos para a gente se ajustar diante da vida, mas não apenas se ajustar. Tivemos acesso à doutrina espírita, já estamos, penso eu, classificados como os trabalhadores da última hora. Então o esforço é contínuo, dentro do lar, com a família toda, no local de trabalho, na casa espírita, nas atividades de um modo geral. Qual deve ser o meu comportamento?
eu me preocupo muito com isso, porque eu sinto dentro de mim que eu vivencio a melhor encarnação de toda a história minha enquanto espírito. Como nós falávamos aqui naquele bate-papo inicial, nós estamos com 160 anos apenas do Livro dos Espíritos. Qual eram as nossas vidas? O que é que nós pensávamos antes? Será que na encarnação imediatamente anterior a essa, nós já tivemos acesso à doutrina espírita? Pode ser que sim, pode ser que não. Mesmo que tenhamos. E antes? E nós estamos vivendo um período de transformação do planeta, de transição planetária, que leva um tempo, não é assim da noite por dia. Mas agora nós estamos encarnados, com acesso a informações que podem nos impulsionar para a paz que almejamos. Cada um de nós quer paz, quer felicidade. Como conquistar então a paz e a felicidade? Eu costumo dizer nas nossas reuniões que nós precisamos ser os facilitadores da vida. Onde quer que estejamos, é como se o Cristo estivesse próximo de nós, dizendo assim, facilita, não crie problemas, ampare, ajude. Então, se eu não tentar me esforçar nesse campo, e a Beth, minha esposa, que está aqui comigo, sabe que isso é uma constante na nossa vida, de minha parte para com ela, da parte dela para comigo, e de nossa parte, com todos os familiares, com todos os colaboradores do nosso local de trabalho, dos grupos espíritas que nós participamos, que é o Grupo Espírita Recanto da Prece, que é no mesmo terreno onde nós moramos, já tem 34 anos, funcionando ininterruptamente. Não teve uma terça-feira que dissesse assim, bom, nós vamos entrar em recesso. Nunca entramos em recesso. É terça-feira, nesses últimos 34 anos, tem reunião. Mas imaginemos, eu viajo, e os outros? Os outros dão continuidade. Não depende de mim. Depende de todos nós. Somos um grupo assim. Tem os outros trabalhos também, né, de desobsessão, de vibração, vários trabalhos, mas não cessam nunca. Que é o Grupo Espírita Recanto da Prece, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E há mais ou menos 18 anos, aproximadamente 19 anos, também participamos de um grupo chamado Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, no local do nosso trabalho. Tem o nosso local de trabalho, que é um comércio. Em continuação ao comércio, tem uma parede lá de vidro. E lá no fundo está escrito assim, Espaço Chico Xavier. Ali é o espaço cultural, que nós vamos falar no decorrer das nossas falas. E no piso superior, nós temos lá o Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Ou seja, no local de trabalho, nós temos essas duas atividades. Um espaço com 150 metros quadrados no térreo e 150 metros quadrados no piso superior. Mas isso nós vamos dizer mais para frente. Então, os trabalhadores da última hora, eu me considero altamente comprometido, porque tive acesso a muitos oradores e palestrantes espíritas. Continuamos tendo acesso com muitos encarnados e desencarnados. Então, a gente precisa ficar atentos. E essa atenção são com as oportunidades. A cada dia surge uma oportunidade. Vejam bem, hoje o presente que nós estamos recebendo aqui, a oportunidade de conhecê-los. A oportunidade de ampliar o leque de amigos, encarnados e desencarnados, porque se eu conseguir chegar até aqui, foi a organização espiritual que me trouxe até aqui, me permitindo chegar aqui.
mas também houve a permissão dos benfeitores espirituais desta casa que resolveram me acolher. Então há uma junção de encarnados e desencarnados daqui e do local que a gente tem atividades. Então a minha responsabilidade passa a ser maior. Mas a gente vamos tentar fazer o melhor, não é mesmo? E nós vamos lembrar também quantas são as pessoas que no dia a dia costumam dizer assim: puxa vida, eu poderia ter aproveitado isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter sido mais calmo naquele momento, poderia ter facilitado isso, poderia ter divulgado isso, poderia, sabe, tantas coisas, e a gente lamenta, e a gente pensa assim: quantas oportunidades perdidas. Então, o objetivo é a gente não perder oportunidades. Agora, o estudo é fundamental. O Espírito Verdade já diz: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, se a gente não tiver instrução, não é que é errado, é que nós ficamos meio estacionados. É importante que a gente busque o conhecimento. Nunca tivemos tantas oportunidades de conhecimento como na presente encarnação. Quantos livros, quantos palestrantes, quantos oradores. Eu procurei sempre viajar, ir num lugar, no outro, para conhecer, para aprender e me modificar. E isso vai até o final desta encarnação, depois do plano espiritual e por toda a eternidade. Nós somos espíritos destinados ao aperfeiçoamento contínuo. É o que eu penso na atualidade. Então, o estudo e o conhecimento fundamental. Agora, a prática. Regra geral, a gente observa que alguém fala assim: ah, o fulano diz as coisas para os outros, mas ele não faz. Então, eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado comigo. Em primeiro lugar, o que é que eu estou fazendo com o aprendizado que eu estou tendo continuamente? Eu estou melhorando? Eu estou modificando? É difícil. Nós trazemos um arquivo de múltiplas encarnações. Então é preciso um esforço de cada um de nós para esse autoaperfeiçoamento. Eu posso dizer de mim que a gente procura, né? Costumo também dizer o seguinte: eu falei no início, meus avós eram espíritas, meus pais espíritas, meu pai era palestrante espírita, minha mãe trabalhou como médium até pouco tempo antes do desencarne. Meus pais já desencarnaram e trabalhavam, mas eu não saberia dizer quantos anos eles trabalharam. Eu falei há poucos momentos, são 34 anos o grupo espírita Recanto da Prece. Mas de nada vai valer os 34 anos se eu não melhorei, ou se eu não li, ou se eu não aprendi. Vale o que nós estamos fazendo e importa o que estamos fazendo no dia a dia, conosco e com aqueles que estão próximos de nós, no raio da nossa ação. Isso é fundamental. É assim que nós estamos procurando, né, fazer. Então, o que aprendemos até agora? O que conseguimos interiorizar dentro de nós? Eu aprendi tantas oportunidades, e me vejo muitas vezes pensando: meu Deus, ainda vem um pensamento diferente daquele que eu queria fazer. Por que esse pensamento? Então, o processo de vigilância tem que ser contínuo. Senão, uma frase mal colocada, impensadamente, a gente pode ofender uma pessoa. E a gente nem sabe que ofendeu. Então eu me preocupo, eu não quero ofender ninguém. Mas às vezes eu me vejo: puxa vida, como é que foi aquela frase? Se há possibilidade, eu vou até a pessoa e
conserto a situação. E quando a gente conserta uma situação, fixa dentro da gente, fixa de que aquele erro nós vamos ter mais dificuldade de repeti-lo porque ficou fixado. O que nós procuramos repassar para as pessoas no dia a dia é com amor, sem amor. Vocês já ouviram falar que às vezes a gente vai fazer um café e pega o mesmo pó de café, 3, 4 pessoas fazem o café com o mesmo tipo de coador, mesma marca de pó, mesma temperatura da água, e vai dar sabor diferente cada um dos 4, regra geral. Aí costuma ser a pessoa dizer assim, aquela pessoa tem uma mão boa para fazer o café. Será é a mão boa ou será que é a vibração? Nós vivemos num mundo de energias. Nós não conhecemos ainda todo o processo de energia que nós podemos emitir, que nós podemos... Hoje a ciência já está mostrando a influência dos nossos pensamentos nas células do nosso corpo. Nesses congressos de medicina e espiritualidade, os médicos estão falando da influência direta, que a gente comanda, como quem diz assim, entre aspas, um exército de células. As células, eles vão obedecer à nossa maneira de agir. Coisa que a gente via no passado, pelo menos lá no Brasil. A gente ia num circo, por exemplo, e via aqueles pessoas que faziam coisas estranhas, espetavam agulhas na mão, no braço, tal, não sentiam dores. Os faquires que deitam em caco de vidro e coisas, e não sentem nada. Pessoa que tem domínio da dor e do corpo físico pela mente. A gente só achava assim que aquilo fosse como se for uma mágica, como se fosse um poder muito grande. Mas então, o que é que a nossa mente pode agir? Num café, numa dor. O que é o passe? A pessoa fala assim, quero tomar o passe com aquela pessoa, porque eu tomo o passe e eu fico muito bem, eu tomei passe com aquela outra pessoa, não fiquei tão bem quanto eu gostaria. É bem verdade que há a nossa intenção de receber, que tem que ser sempre boa, quando estamos na condição de receber. Mas se nós formos transmitir o passe, se nós nos ligarmos com amor à espiritualidade, nós vamos sintonizar, nós vamos conseguir liberar de nós a energia possível e a espiritualidade também vai fazer fluir com maior intensidade a energia que a pessoa precisa receber. Isso é tudo um processo gradativo de educação comportamental, de amor. Por isso que eu marquei aqui o que repassamos com amor. Porque se eu chegar aqui e falar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que flor bonita, seja feita a vossa... Eu não tenho ligação com o alto. Nas atitudes, se eu imaginar que pode estar aqui, do meu lado, um benfeitor que me protege, por exemplo, e eu vou fazer coisas erradas, ele vai estar vendo. Não é a vergonha, é que nós vamos ter assessoramento de acordo com as nossas intenções, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com as nossas atividades. Ninguém está isento ou ausente de um amigo, um parente, um benfeitor espiritual. Mas é nós que conquistamos. Com o tempo, com o trabalho, sem afetação. Nem precisamos ficar fanáticos. Com bom senso, com alegria. Como é gostoso servir. Quando qualquer um de nós, vocês podem analisar, quando a gente faz alguma coisa de coração, de sentimento, com quem quer que seja, como que a gente depois se sente muito mais feliz do que aquela pessoa que, eventualmente, a gente pensa que a gente fez algo. Nós recebemos. Nós recebemos. Porque uma felicidade interior nos invade.
a busca dos valores que já sabemos teoricamente. Eu conheço pessoas que conseguem estudar e assimilar e falam nomes de livros e buscam um tema e vai fundamentando assim a teoria do conhecimento e passando, e eu aprendo muito, mas eu fico pensando, será que se eu estudar a nível de decorar todas as teorias, o máximo de livros, mas se eu não tiver sentimento na minha atitude para com o próximo, de que me adianta? Eu serei aquele que aparenta um monte de coisa, mas, no fundo, quem eu sou? Exemplo tem, por exemplo, o irmão Jacó, né, do livro Voltei. Frederico Figner, ele que pegou e com o dinheiro que ele queria dar para o Chico Xavier, uma importância muito enorme, e mandava o cheque, a família mandava porque ele deixou um cheque, uma autorização de um valor X, para que desse para o Chico para expansão da doutrina, para ele fazer as atividades dele. Ele mandou de volta lá para a família. E eles mandavam de volta. E mandavam de volta até que então falou assim, então entrega na Federação Espírita Brasileira. E o que a Federação fez? Montou um parque gráfico. Hoje nós temos evangelho. Há muito tempo, quando não tinha quase alguém que imprimia os livros, a Federação Espírita Brasileira começou a imprimir livros. Eu tenho um exemplar na minha casa que ganhei de uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas que a gente manda mensagens para várias partes do mundo. E um dia chega um pacote em casa, tem uns 20 anos atrás aproximadamente. A pessoa diz assim, estou lhe mandando esse livro dos Espíritos, porque eu sei que você não tem assim um valor, mas pelo ano, está lá. Foi impresso pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1910. Eu tenho um exemplar. Alguém guardou, alguém cuidou, mas teve antes um Frederico Figner que facilitou. E ele chega no mundo espiritual, está lá no livro, com dificuldades, com limitações, pensando, puxa, mas eu me dediquei tanto à doutrina espírita. E chegou lá, outras pessoas que ele conhecia tinham muito mais luz, muito mais facilidade das coisas do que ele. Então não basta a gente aparentar. É preciso realizar. E a realização não vai depender do dinheiro. É do diálogo, é do comportamento na família. Quem está casado hoje, ou vive com um companheiro ou com a companheira, ou que tem um filho, ou tem um pai, ou tem um tio, que não tem uma limitação de entendimento. Todos temos, nós estamos num processo de aprendizados, ajustes, para a melhoria, para a condução da nossa vida de conquistas, de valores espirituais. Como espíritas, com toda essa literatura, com o Evangelho de Jesus, a gente tem dificuldade de amar, mas é preciso insistir no amor. É preciso, quando ver as pessoas, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa, ela fez isso comigo. Eu costumo dizer, faz o seguinte, já que você não consegue perdoar, você deve estar num nível um pouquinho maior, porque você já está observando o erro. Então faz o seguinte, compreenda que a pessoa ainda não tem o seu grau de cultura e de entendimento. Ele te agrediu? Não responda com agressão. Faça o melhor pensando assim, olha, ele não aprendeu o que eu já aprendi. Então eu vou compreender, não precisa perdoar. Compreenda que a pessoa está num estágio que talvez a gente tenha supostamente já passado. E aí a gente então superou já isso, então a gente compreende, pronto. Evita uma guerra de pensamentos, de energias, de vibrações mentais negativas. Que a primeira pessoa a ser atingida somos nós mesmos. Nós mesmos, porque aquilo fica na atualidade, fala-se muito em computador.
Então tem o disco rígido, né, o HD que fala, onde vai pondo todos os arquivos. E aquilo fica ali. A gente olha para a pessoa, ou amanhece o dia, abre o olho assim, já está lembrando daquilo. O que a gente faz com o computador? A gente usa a nossa inteligência, vai lá e deleta aquele programa, deleta aquele vírus, pega o antivírus, coloca ali uma vacina para que aquilo não prejudique o nosso cérebro material que nós estamos usando como arquivo. E por que no nosso cérebro a gente deixa aquilo ali rodando sempre? A fulana ou fulano, meu Deus do céu, você viu e não sei o quê. Não, vamos compreender, nós precisamos demais da compreensão dos outros. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem meus pais, que me permitiram esse corpo. O que seria de mim sem os professores que me ensinaram o começo? E tenho 3 professores meus, eu já tenho 71 anos, tenho 3 professores meus que participam das nossas reuniões espíritas lá. Dr. Hugo Filártiga do Nascimento, um dos coordenadores da implantação da primeira universidade no nosso estado. Está lá junto com a gente. Ele chegou na doutrina espírita pela ciência e ele participa conosco sempre no foco da ciência, da interação da ciência com a espiritualidade. Tem a professora Maria Garcia, que foi minha professora de português, todos com 80 e poucos anos, firmes lá conosco. Tem a professora Cândida, também 80 e poucos anos, participando ativamente. Quer dizer, me ensinando até hoje, me tutelaram. E eu tenho muito que aprender com eles. Eu falo assim, meu Deus, que paciência, que amorosidade, que carinho. Eu preciso aprender com elas. E elas estão ainda lá junto comigo. Então, que seria de nós sem os professores? E nós espíritas, o que seriam de nós sem os oradores, os palestrantes? Eu não sou palestrante, estou contando umas historinhas aqui de ocorrências, que vocês vão saber alguma coisa das atividades. Nossa, nada além disso. Mas, então, a busca dos valores que já sabemos teoricamente. Tentar a gente fazer muito falado, a reforma íntima. Mas não adianta a gente falar. A gente tem que pegar o começo do ano, ou então, se for hoje o começo do ano, primeiro dia do ano, a gente marca assim, mais ou menos assim. Com quem que eu não me dou bem? Com quem que eu me aborreço, ou sinto-me aborrecido, ou aborreço alguém? Bom, primeiro eu vou ver quem me aborrece. Depois vou ver, será que eu aborreço alguém? Aí marcar tudo. E tentar buscar o ajuste. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, nesse exato momento, eu não tenho nenhuma condição, já há muitos anos que eu me fico frente a outras pessoas, eu não tenho nenhuma condição de brigar com nenhum de vocês que estão aqui, por exemplo, ou falar qualquer coisa. Vamos imaginar que eu vou brigar com a Regina. Aí eu vou brigar com ela. Mas e se a Regina, 2 encarnações atrás, ela pode ter sido minha mãe? Me ajudou a chegar hoje aqui, e hoje ela está aqui também numa casa espírita. Aí eu desencarno e encontro ela. Regina, você foi minha mãe, eu te maltratei. Eu não quero passar por esse sofrimento, por essa decepção. Então, se a gente trata... Eu falei Regina, mas serve para qualquer uma pessoa. Não é mesmo? Como que eu vou saber, por exemplo, das questões de vidas? A gente tem algumas informações de vidas passadas, porque a espiritualidade passou através de outros. Aliás, vou deixar claro aqui. A primeira, e só vou falar isso aqui, de reencarnação de vida passada. Muitos anos atrás, nós tínhamos um distribuidor de mensagens, que nós imprimimos mensagens há 50 anos para distribuir para as casas espíritas. Começamos com o mimeógrafo álcool. E aconteceu um fato interessante, que o nosso distribuidor de mensagens espíritas da cidade de São Paulo, uma metrópole, a maior cidade, acho que, do Brasil, lá tinha um senhor chamado Stig Roland Ibsen. O senhor Stig Roland Ibsen, a senhora conheceu ele? Ele tinha uma livraria. E uma livraria, na rua Aurora, Livraria Boa Nova. Ele era um sueco daqui de Estocolmo.
E ele era que fazia a distribuição das mensagens. Ele acho que desencarnou no ano de 1989, se não me engano. Ele depois desencarnou a esposa dele, Dona Edith do Canto Nóbrega, Ibsen. Então, eles eram meus amigos do coração. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Carlos, você está sempre aqui e tal, e eu sei que você foi em vidas passadas, alguma coisa, mas nunca pude te falar. Porque eles me falavam, não fala para ele, porque ele vai... Falou algumas coisas lá. Aí falou, agora eu tenho autorização. Aí falou, aí eu fui pesquisar tudo, bateu tudo, mas ficou comigo. Porque aquilo veio... Eu pensei o seguinte, o que é que eu posso aproveitar de uma informação espontânea? Não cair nos mesmos erros. Impulsionar para frente, aproveitar. Então eu, há 29 anos atrás, vim uma vez passear aqui em Estocolmo, com um amigo nosso, que participa também dos nossos grupos espíritas, e estava num hotel lá em Gamla Stan, na rua Lila Digatan, eu não esqueci nunca mais. Lá tem um hotel que eu me hospedei lá. Eu estive lá. E ele me deu o telefone na época do irmão dele, que era enfermeiro aqui em Estocolmo. E eu telefonei, ele foi lá no hotel, nós conversamos, ele ficou tão feliz, falou assim, olha, eu não tenho, queria te dar alguma coisa, não tenho o que te dar, mas fez assim, ó, leva minha caneta de presente. Eu não me lembro o nome dele, mas não tenho o telefone. Isso foi em 1988 que aconteceu. Você pode repetir o nome do Ibsen completo? Stig, S-T-I, Stig, Roland, Ibsen. Era meu amigo. Ele, então, me fez a revelação de vida passada, porque depois fui, constatei tudinho e tal. Mas, quando isso ocorre, o que a gente tem que pensar? O que Deus está me proporcionando? Por que? Aí eu pude entender. Eu não posso mais ficar errando muito, não. Eu tive uma conversa uma vez com o Chico Xavier, porque a gente trabalha com ele há muitos anos. As mensagens que a gente imprime, sempre comecei com ele com um livro chamado Agenda Cristã. O livro Agenda Cristã foi o livro que eu comecei a fazer. E eu cheguei para ele e falei assim, estava eu e um funcionário, estava levando mensagem para o Chico, porque o Chico também distribuía as mensagens que a gente imprimia. Ele algumas vezes escrevia carta para a gente, pedindo, cara, você pode imprimir isso aqui, que eu quero distribuir essas mensagens e tal. Tem lá as cartas de próprio punho dele, né? E aí, numa das vezes que eu fui levar lá, eu falei assim, eu estava viúvo na época, depois eu vou contar a história para vocês. A Beth é minha segunda esposa, a minha primeira esposa foram 10 maravilhosos anos sem nenhuma briga, houve um acidente grave, ela com 28 anos desencarnou e a menina, minha filha, com 8 anos também desencarnou. Eu já ia na casa do Chico naquela época, no grupo espírita dele. E eu fiquei viúvo um tempo, depois eu me casei com a Beth, já estamos 34 anos casados, também nenhuma briga. Mas é possível? É possível. Porque tem um verbo chamado desbrigar, que é muito complicado. Eu vejo todas as pessoas que brigam, depois de desbrigar é um problema sério. Então eu falo, eu não brigando não tenho que conjugar o verbo desbrigar. Então, né, é assim. E aí, eu estava então viúvo, fui levar as mensagens para ele, e cheguei para ele assim, senhor Chico, olha, eu não vejo nada. Isso foi no quintal lá da casa dele. Mas eu sinto que eu errei muito no passado. Eu sinto dentro de mim. E sinto e sei também que a parte mais difícil foi resgatada. Então, eu já distribuí a mensagem, eu estava lá levando. Eu preciso demais do Senhor e dos amigos espirituais que trabalham com o Senhor, que a gente sempre imprime, Manuel, André Luiza, Maria Dolores, Beibeira. Eu preciso dos espíritos que me ajudem para que eu erre menos, que eu não complique mais a vida de ninguém, que eu possa ser útil. De alguma forma eu quero ser útil. E ele parou, ficou olhando para mim, olhou para um lado, certo, falando com algum espírito, depois olhou para o outro. Aí ele falou assim para mim, olha, você pode contar conosco, só tem um detalhe, nós queremos contar com você. Eu falei, então ficamos assim combinados, e levei minha mão na direção da mão dele, aí nós pegamos a mão e ficamos assim, sabe, então,
E eu nunca parei de trabalhar na divulgação, mas não por causa disso. Porque o prazer que a gente sente do que faz nos impulsiona para continuar sempre. Bom, então, não basta teorizar. É preciso a gente tentar. Não querer também resolver tudo de um dia para a noite, de um dia para o outro. É gradativo, é observando, relembrando, modificando, né? Aqui, a divulgação sem exaltação. A gente tem um trabalho de divulgação paulatino. Nada afobado. Nada de ficar desesperado, como se diz assim, não, preciso agora fazer isso, fazer aquilo. Vou distribuir bastante sopa, vou fazer bastante mensagem, vou fazer bastante isso, bastante aquilo. Não, não. Com calma, com equilíbrio, só que perseverante. Ter um projeto de vida em que inclui a família, inclui as atividades religiosas, porque nós somos mais comprometidos que as pessoas de outras religiões. Porque nós sabemos de vidas passadas, assim, que já vivíamos antes, que vamos ter outras vidas pela frente. Então a nossa responsabilidade é muito maior. Então nós precisamos ter melhor aproveitamento. Então, paulatinamente. Allan Kardec fez aniversário de nascimento ontem, 200 e poucos anos. 3 de outubro de 1804, ele reencarnou com o Hippolyte Léon Denisard de Rivail, da cidade de Lyon. Mas a dona Teresinha Rey de Genebra, que é nossa amiga, ela estava fazendo um estudo bem aprofundado, e ela disse assim, de tudo que ela pesquisou, que eles moravam numa cidadezinha, a família morava numa cidadezinha próxima de Lyon, chamada Bourg-en-Bresse. E já grávida, a mãe dele mudou-se para Lyon. Isso é de pesquisa da dona Teresinha, não posso afirmar 100%, eu falo o que ela me falou, né? Então, nasceu em Lyon, 1804. Então, o que Allan Kardec representa para nós aqui e para a humanidade? Para a humanidade também, porque às vezes a gente quer falar assim, não, para mim representa muito, porque eu estudo os livros de Allan Kardec, eu estudo os livros da doutrina espírita, mas e para a humanidade? É a nova era que chegou no planeta. É o que Jesus prometeu, que não nos deixaria órfãos. Então o que ele fez? O que Allan Kardec fez para nós? O que ele pode representar para a humanidade? Para mim, por exemplo, eu não sei, se eu não tivesse doutrina espírita, talvez continuasse errando, porque a gente não tinha um freio. Porque uma encarnação você pode ter muitos recursos, aí você pisa em cima dos outros. Porque você não tem nada que te segure. Então pode, não estou dizendo que faz, porque isso é livre-arbítrio, mas pode fazer muita coisa errada. E se não tem, também pode fazer muita coisa errada. Mas com o advento de Allan Kardec e da doutrina espírita, fundamentalmente, o que representa para nós? Para mim é muito, é muito. Por isso eu digo, a cada dia, para mim, é um Natal, é um renascer. Para a humanidade, é a nova era. Quantos falam e estudam alguma coisa de reencarnação no planeta Terra? Na Índia e outros países? Falam de reencarnação. Mas o que representa a reencarnação em si? Eu sei que desencarnou, reencarnou e tal. E o que pode mudar? Nós filmamos final de outubro do ano passado, nós gravamos o vídeo do Dr. Jim Tucker, no Congresso de Medicina e Espiritualidade da Suíça. Esse congresso foi em Zurique. E lá o Jim Tucker, conseguimos falar um pouco com ele. Ele é um pesquisador das crianças que em tão tenra idade relembram vidas passadas. Ele está dando continuidade aos estudos do Dr. Ian Stevenson, que fez aquele livro, escreveu aquele livro, 20 casos sugestivos de reencarnações e outros mais. Mas eles não são espíritas. Eles são pesquisadores da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Então, eles veem os fatos e tal.
E aí perguntaram para ele lá nesse congresso, mas e o senhor se vê que a criança está lembrando do passado e comprova que tem aquilo tudo, o senhor acredita em reencarnação? Ele falou, não, essa parte eu não entro, porque eu vou pela ciência, eu quero saber que a criança está lembrando de alguém lá que é a mesma pessoa, mas sabe? Então, falar de reencarnação, muitas pessoas falam até brincando. As pessoas falam assim, na próxima encarnação, seu marido e mulher brigam muito, na próxima encarnação eu não quero mais nascer com você. Se dão bem, na próxima encarnação eu quero casar com você novamente. Né? Então a gente começa, isso muitas pessoas que não são espíritas falam rotineiramente sobre reencarnação. Mas a reencarnação para nós tem um sentido diferente. E esse sentido diferente, quem veio trazer a informação de todo o processo de relacionamento, mundo material e mundo espiritual, quem foi? Allan Kardec. Com os tipos de mediunidade, quantos tipos de mediunidade? Às vezes pensa assim, mediunidade é porque veio o espírito, incorporou, envolveu e falou. Mas tem a psicografia, não só a psicofonia, tem mediunidade de efeitos físicos, materialização de espíritos, que também não convence as pessoas. Porque o convencimento tem que ser dentro de nós com bom senso, com lógica. Eu tive a felicidade de assistir diversos trabalhos de materialização. Tem um médium que se chamava, já desencarnou, Antônio Alves Feitosa. Foi um dos médiuns que Chico Xavier utilizou-se nas materializações que teve lá em Pedro Leopoldo. Eu levei ele a Campo Grande quando ele estava encarnado, porque eu assisti vários trabalhos lá em São Paulo, ele morava em São Paulo. E levei pessoas de Campo Grande, levei médicos comigo para assistir o trabalho de materialização de espírito. E levei esse médium em Campo Grande e teve lá, materializou uma freira, baixinho assim, e materializou também um médico alto, andou, conversou com as pessoas, podia pegar na mão. Quando eu ia lá em São Paulo, eles me deram um presente, um espírito materializado, chamou assim, Carlos, vem aqui, eu quero lhe dar uma lembrança. Eu estava meio escuro, falei, você consegue vir aqui? Consigo, estou vendo o senhor aí, eu consigo. Não vou acender uma luz para você ver melhor, e assim também as outras pessoas verem melhor. Acender uma luz não tão forte quanto essa, mas que todo mundo podia ver. Cheguei perto dele, a caixa torácica aqui, totalmente oca, não tinha nada, só tinha uma luz dentro. Mas eu vi o rosto dele, a mão dele e tudo. Ele vai, tirou não sei de onde, porque lá não tinha, só as cadeiras, e tirou lá um disco daqueles 78 rotações. Pegou assim, mandou que eu segurando as duas pontas assim com a mão dele, pediu que eu segurasse assim, eu de frente para ele assim, ele segurando ali, eu segurando aqui. Eu falei assim, o que é isso aqui? Eu falei, é um disco, tá perfeito? Para mim, acho que tá. E as pessoas, então você leva isso aqui como lembrança. Fez assim, enrolou, mas ficou certinho enrolado, não quebrou nem nada, me entregou na mão, tá em casa até hoje. Até mostrei para o Haroldo Dutra Dias, quando ele esteve lá em 2011, ele viu, mostrei esse disco. Então, mas isso que pode valer para nós é um aspecto de uma das mediunidades. A melhor mediunidade ainda é a nossa transformação interior para viver a maneira como Jesus espera que nós venhamos a viver. É assim, esse é o caminho. Mas tem que acelerar, senão o tempo passa. É que eu me empolgo. Eu recebi tanto do alto, mas tanto, que se a gente for falar, não para não. Eu vou tentar acelerar agora. O início das atividades na divulgação foram inicialmente as mensagens. As mensagens espíritas que a gente passava no mimeógrafo, depois imprimia e tal. E eu tive também, no ano de 1970, 16 de junho de 1970, eu vi o senhor Chico Xavier pela primeira vez antes dessa data. Mas eu vi de longe, assim, só não cheguei perto.
Mas no dia 16 de junho de 1970, aí eu tive com ele, encontrei, conversei, mas isso eu vou falar essa história depois para que se alguém quiser. Mas ali começou o nosso entendimento. Eu estava tão preocupado com a divulgação, e ele chegou para mim e falou assim, calma, Cássio, calma. Vai arrumar uma namorada, vai casar, depois nós vamos ver isso aí. E aí então eu fui arrumar uma namorada, casar, e assim foi, né? Bom, tivemos 2 filhos, né? A menina desencarnou, mas já está reencarnada, essa é outra história. E o menino está hoje com 40 anos, trabalhando ativamente na doutrina espírita. Ele e a esposa, minha nora. Porque eu tive um acidente, né? E casei-me novamente com a Beth. Ela é exemplo de paciência, tolerância e resignação. Ela é. Bom, então, depois do acidente, eu tive as primeiras informações de como foi o acidente, por que foi o acidente e tudo mais, através de Divaldo Pereira Franco. O acidente foi em fevereiro, quando foi em maio, eu estava andando de muletas ainda. Fui lá no local que ele ia fazer uma palestra, comprei um livro e entrei na fila para falar com ele. E cheguei e falei para ele assim, só falei isso para ele. Olha, eu me sinto muito bem, eu gostaria de ter alguma notícia da minha esposa e da minha filha, se for possível, alguma notícia. Ele olhou para um lado assim, começou a descrever que estava ali a avó da minha primeira esposa, e foi passando todas as informações, que também não vou falar aqui agora, porque demoraria muito tempo. Então ali começou, foram as primeiras informações do plano espiritual. Depois teve muitas cartas psicografadas, muitas informações, né? Porque eu precisava ser amparado, porque eu tenho uma dívida muito grande, gente. Não é fácil, precisa fazer, né? Aí, como eu estava vivo, tinha que fazer alguma coisa mais. Então, das mensagens, eu passei em São Paulo e comprava livros em quantidade para dar de presente para os amigos. Ou pessoas que iam no meu local de trabalho, eu dava livro. Aí as pessoas começaram a falar assim, mas você me consegue tal livro, tal outro, assim? E não tinha livraria em Campo Grande assim que pudesse suprir a cidade. Eu falei, então vamos. Meu comércio é de material técnico, de engenharia, de arquitetura, dessa área toda. Um pouco também da área médica que tínhamos, agora não estamos mais com a área médica. Nós representamos uma indústria aqui da Alemanha chamada Carl Zeiss, que fabrica microscópio, telescópio, essas coisas todas. E então montamos a livraria. Então tem também lá, a gente vende esses materiais todos, mas tem lá no canto a livraria. Quem quer estudar não falta livro não. Tá ali os livros, né? E então ampliou através dos livros. Mas novas oportunidades surgiram. E eu me casei de novo. Só que com a segunda esposa nós não tivemos filhos. Acho que era para ela me ajudar. Porque se ela tivesse filho, ela não ia me ajudar. Para a gente trabalhar. E o que aconteceu? Assim que nós casamos, ela era católica. Falei para ela, você não se preocupe, eu vou te levar na igreja todas as vezes que você quiser ir. Eu não crio nenhum embaraço, nem nada. Não quero convencê-la. Mas aí veio a mediunidade com tudo para ela. Como se diz, a gente diz na gíria popular, né? Uma explosão de mediunidade. Aí nós ficamos preocupados. Como eu já viajava muito para São Paulo, eu me encontrava lá com o senhor André Luiz Xavier. André Luiz Xavier era irmão do Chico Xavier. É aquele que na história do espírito André Luiz, o Chico Xavier adotou o nome do... O André Luiz dizia assim, o Chico falou para o espírito, não, você tem que pôr um nome, você tem que pôr um nome. Eu falei assim, não, mas não, precisa sim, você está escrevendo aqui, tem que pôr um nome. E aí... Tá bom, quem é esse que estava na sala, uma cama solteira assim na sala, estava dormindo? Quem é esse aqui que está aí dormindo? Esse é meu irmão, qual é o nome dele? André Luiz. Então tá, a partir de hoje eu sou André Luiz. Esse André Luiz desencarnou não tem muitos anos, faz pouco tempo atrás que ele desencarnou. E eu ia em São Paulo e me encontrava com ele lá, já antes de ter casado com a Beth. Aí nós fomos lá com a Beth também, falou,
Seu André, ajuda a gente. A mediunidade. Não, cara, está tudo certo, está tudo bem. Fique tranquilo, prossiga que está tudo certo. Ela precisa dessas experiências para depois saber diferenciar o que é perturbação, o que é obsessão, o que é um espírito bom, precisa passar pela experiência. E assim foi. Bom, depois ela teve também a orientação do próprio Chico, e nós trabalhamos juntos. Ela na mediunidade e eu só falando, né? Só falando. Aí nós casamos e já montamos lá o grupo espírita Recanto da Prece. No quintal da nossa, tem a nossa casa, o terreno é muito grande. Construímos também, na mesma época, outro salão lá e tal. Lá ficou sendo, então, no térreo o consultório dela, que ela trabalhou um tempo como dentista. E no piso superior, o Recanto da Prece. Bom, depois, passado o tempo, que fizemos lá a construção lá no local que a gente trabalhava, fundamos lá também, criamos lá um grupo de pessoas, né? Sempre tem que ser unido, bastante gente, o máximo que der. Ainda que esse máximo seja 4 ou 5, no nosso caso foram 5, mas nós começamos com 5 pessoas. E está hoje lá firme. Então lá o Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, que é um grupo de pessoas que se reúnem. Bom, na parte terra, nós criamos então o Espaço Chico Xavier. A pessoa entra lá no local de trabalho, tem a parede de vidro, tem as atividades lá. Mas passou a parede de vidro, tem no fundo assim, está escrito assim, Espaço Chico Xavier. A Geisa conheceu muito bem, que ela foi lá para conhecer, viu tudo como é que funciona. Então é um espaço cultural, com uma diferença. Com uma grande diferença. O espírita precisa ser, acima de tudo, cristão. E o espírita precisa se dar bem com os outros grupos, com todo mundo que é espírita. Então, no Grupo Espírita Recanto da Prece, nós transmitimos agora pela Web TV. Mas lá vai pessoas de vários grupos espíritas que vão lá participar com a gente e falam também, fazem comentários lá. Então nós precisamos primeiro amar a nossa família para solidificarmos, amar as pessoas espíritas, porque somos todos unidos, seremos mais fortes. Juntos nós realizaremos muito mais. Então nós estamos bem unidos lá com todo mundo. É lógico que pode ter uma pessoa ou outra que não gosta da gente, mas a gente gosta deles, não adianta. Pode, se tem, né? Eu não sei se tem, mas se tem, a gente gosta de todo mundo. Não tem, pra gente não tem tempo ruim não, sabe? Mas se nós somos cristãos, nós precisamos também romper certas barreiras. Então esse Espaço Chico Xavier já tem 15 anos de existência. E desde o primeiro ano, nós convidamos para vir, espaço cultural, nós convidamos para vir lá e se apresentar no Espaço Chico Xavier, igrejas católicas com seus corais. Então vem uma igreja católica, vem outra igreja católica, várias igrejas católicas, vão com seus corais, chegam lá, enfileiro lá com regentes, né, seja homem ou mulher, ou maestro ou maestrina, e eles cantam músicas lindas para todos que querem assistir, de todas as religiões, de todas as possibilidades econômicas, financeiras, culturais, a porta é aberta. Ninguém, para entrar, tem que passar pela loja, mas não é para comprar nada. Ninguém tem que comprar nada, não se faz publicidade nenhuma no Espaço Chico Xavier, a não ser do amor. E todo mundo vê lá que está lá, Espaço Chico Xavier. E aí vem os católicos nesses 15 anos. Vem a primeira igreja batista que no passado tinha um certo mal-estar, um ranço conosco espíritas. Eles chegam lá e cantam. A primeira igreja batista, a segunda igreja batista, a Assembleia de Deus, os mormons, os messiânicos e outras denominações religiosas chegam e se apresentam. E nós conversamos naturalmente. Esse dia atrás estava lá um pastor da segunda igreja batista. Foi lá, faltou um pianista, tinha uma pessoa que queria cantar, ia cantar naquele dia, e não tinha pianista. E ele falou assim, mas eu toco piano, então pronto, já se encaixou lá, já tocou piano, e a pessoa cantou. Fraternidade.
Nós não vamos deixar de ser espíritas. Eles não vão deixar de ser católicos ou de ser evangélicos. Mas o que é que nos impede amá-los? O que é que impede de a gente acolher eles todos junto de nós? O que é que nós aprendemos com Jesus? O que é que o Espiritismo nos orienta? Que somos todos irmãos. Então, nós precisamos ser os facilitadores da vida. Manter a nossa coerência, o nosso bom senso. Eu tenho livre trânsito com todas as religiões que eu teve por lá, né? Evidentemente que há segmentos ainda que estão ainda muito apegados a questões financeiras, né? Esses ainda não apareceram lá, também a gente não convidou porque brincadeirinha, né? Vai que quer envolver dinheiro e a gente lá não quer nada de envolvimento de dinheiro. Lá é para descontração, para rir, para assistir um tenor, para assistir um coral bom, para assistir uma soprano, para ouvir uma música ao piano, né? Orquestras que vão lá, Comando Militar do Oeste, as bandas, e esse é outro departamento, é muita coisa que tem lá, nessa parte. Bom, tivemos durante alguns anos um projeto de fitoterapia que o Enésio do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Uberaba implantou para a gente, mas a gente não dava conta disso aí direito, né? Não era a nossa área. Então, encerramos a fitoterapia, ficamos só na produção de pomada blandina. Então, esse diálogo interreligioso nós iniciamos já há 15 anos. A gente, para conhecer, procuramos sempre buscar o conhecimento com os escritores e com os médiuns, né? Tudo que era possível. Um grupo de pessoas começou lá também nesse local e criamos a Fundação Chico Xavier lá, que coordena os eventos e tem outras atividades. Foi criado lá também por um grupo de pessoas. Está acabando. Então, para a questão de mediunidade, nós buscamos orientação. Temos que buscar orientação. Se próximo da gente não tem, a gente busca. Então, nós tivemos com o André Luiz Xavier, tivemos com o senhor Honório de Abreu, lá de Belo Horizonte, com o próprio Chico, e com outras pessoas. Outra coisa fundamental, chama-se culto do Evangelho no lar. Isso dá sustentação e segurança para a gente. Eu e a Beth, nós temos, e com uma outra pessoa também lá de Campo Grande, somos em 3, já era para ter mais gente, mas às vezes a gente convida, a pessoa não vai, então aí já é residência mesmo. Nós 3, a gente chegou a participar também de um, né? E quando vai alguém de fora, assim, que fica hospedado em casa, também participa. É fundamental. Então, 2 vezes por semana nós temos um culto do Evangelho, que é para a gente aprender. Porque ali com um número pequeno, a gente pega um tema e vai e estuda mesmo. É 1h30, toda segunda-feira, das 6 da manhã às 7h30, e toda quinta-feira. Porque a gente precisa aprender. Eu não quis aprender talvez em outras vidas, ou então nos anos que se foram mais lá para trás, então agora tem que aprender mesmo. O método de reunião no grupo espírita que nós estamos, lá o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, porque a gente foi tantas vezes em Uberaba e via que, enquanto o Chico Xavier estava psicografando na sala, lá no fundo, ou mesmo depois quando estava na mesa psicografando, sempre uma pessoa falava 5 minutos, 6 minutos, outra pessoa falava mais 5, 10 minutos, e outros, sabe, várias pessoas falavam. Então nós implantamos lá assim, um número reduzido, mas várias pessoas falam. Mas uma vez por mês, no mínimo, tem que ter um orador espírita que chega e faz uma conferência, vamos dizer assim, né? Fora disso daí, tem um tema, é lido o tema do Evangelho, que na reunião anterior já deixa o nome para que se as pessoas querem saber, e aí, para depois acompanhar, aí é lido o tema, aí é feita a leitura também do que André Luiz, porque André Luiz está escrevendo até hoje, por um médico chamado Antônio Baduí Filho, que já psicografava junto com o Chico há muitos anos atrás,
e mora lá no Triângulo Mineiro mesmo. Pouca gente mesmo no Brasil sabe. Mas tem lá o Vivendo o Evangelho, tem todas as itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que André Luiz faz um comentário sintético para facilitar o entendimento. O livro chama Vivendo o Evangelho. Tem o volume 1 e o volume 2. É um dos livros que eu mais tenho distribuído por aí. E tem ele continua escrevendo, já escreveu também. Cada pergunta do Livro dos Espíritos, André Luiz também fez comentários sucintos de cada pergunta. Chama-se Vivendo a Doutrina. São 4 livros, volume 1, 2, 3 e 4. Nós sempre utilizamos também. E, então, para facilitar o aprendizado, né? E várias pessoas falam e acabam facilitando. Então, mas tem os oradores que vão lá e falam também. Lá já falou, vamos ver aqui, vou passar aqui mais aqui. Lá o Richard Simonetti, não sei se vocês já ouviram falar nele, Richard Simonetti já esteve lá falando. Eu falei para ele assim, em 1973, 74, o senhor dormiu na minha casa? Ele falou, eu não lembro. Eu falei, mas eu lembro. Esse que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira mais recente, antes do senhor Godinho, ele chama-se Antônio César Perry de Carvalho, também ele já fez palestra lá. Sérgio Tizen também fez palestra lá. César Reis, também do Rio de Janeiro, já fez palestra lá. Severino Celestino, da Paraíba, também já falou lá. Geraldinho Lemos, Carlos Bacelli, Décio Iandoli Júnior é vice-presidente da AME Internacional. Ele mora em Campo Grande. E o Dr. Décio sempre vai lá fazer palestra. É só vocês entrarem depois no YouTube, vocês vão ver as palestras dele lá. Rossandro Klinge também já fez palestra lá. Dr. Luiz Roberto é o presidente atualmente da AME Brasil. Ele teve o ano passado também fazendo palestra lá. Entre outros, né? São vários. Então é muito importante estudar, ler, conhecer. É fundamental. Eu viajava para várias cidades. Eu quis conhecer, eu li um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. E o autor era Hermínio Corrêa de Miranda. Eu falei, mas se esse homem tiver reencarnado ainda, eu quero conhecer ele. E fui no Rio de Janeiro, estava lá, conversei com ele. Depois disso, tive uma segunda vez, lá na casa dele. As 2 vezes falando com Hermínio Corrêa de Miranda. E também, a terceira vez, a Beth foi num congresso de medicina, médico espírita, que teve em São Paulo há muitos anos atrás. Ele estava lá, ele era um dos palestrantes também. Conversei várias vezes também com o Ranieri. E aí a pessoa fala assim, mas escuta, e esses palestrantes que falam uma coisa, eu não gosto desse palestrante, eu não gosto daquele, não gosto daquele outro, eu gosto só de tal palestrante ou tal palestrante. Eu gosto de todos os palestrantes, porque eu não conheci até hoje um palestrante que não trouxesse pelo menos uma frase de conhecimento de coisa que eu não sabia. Então eu devo aquela frase àquele palestrante. Então eu não tenho restrição a nenhum palestrante. Dizer que não tem restrição a nenhum palestrante não significa que eu gosto de tudo que o palestrante possa falar. Eu posso às vezes gostar mais de uma coisa, mais de outra. Um tema pode ser mais agradável para mim, ou pode ser menos agradável para mim. Então, para mim, o que é que eu posso tirar de proveito de cada palestrante? Eu vou assistir, e vou escutar, e quero aprender. E olha, eu não me arrependo de nenhum deles. Todos que eu assisti. Aí vai dizer assim, mas você concorda com todos? Não. Não dá para concordar com todo mundo. Porque nós todos que estamos na face da Terra, nós todos carregamos acertos e equívocos. E muitas vezes nos comportamos equivocadamente, às vezes sem perceber. E eu vou ser o julgador ou o juiz de quem está fazendo frase que eu posso não gostar, mas outros gostam? Não. O que é que serve para mim? No nível de entendimento que eu tenho, o que é que eu posso tirar de proveito desse orador ou daquele orador? E assim eu vou. Assim eu vou. Chico Xavier não foi orador, mas é uma unanimidade, né? Parece-me que Divaldo sempre fala assim, a maior antena que já
de mediunidade que já teve na face da Terra, né? Século XX e tudo mais, né? Então, cada um de nós pode, pelo livre-arbítrio, repassar o melhor. Nós podemos repassar o melhor. E temos que buscar o melhor. Aí vocês vão dizer assim, mas você convidaria todos os palestrantes que tem no Brasil, ou dos mais conhecidos, para falar lá no Recanto da Prece? Não. Aí já tem um outro aspecto. Aí tem o aspecto da responsabilidade. Qual é a sintonia que eu tenho? Qual é os colegas? Porque lá não tem. Toda instituição deve ter um coordenador, tem que ter, dependendo da instituição, precisa de tesoureiro, precisa de secretário, precisa ter todo o sistema de organização. O nosso lá não tem assim presidente, não tem secretário, não tem tesoureiro. As pessoas foram chegando nesses anos todos, cada um chegando, ocupando um posto, e todos trabalham com muito amor, sem nenhuma pressão. Sem nenhum... Mas e aí, você não... Ué, eu faço parte de diretoria também. A Fundação Chico Xavier, eu já fui presidente do Conselho Curador da Fundação Chico Xavier, portanto, eu aceito diretoria, sim, claro. Atualmente eu sou do Conselho Curador, mas não sou o presidente, tem outro presidente. Quer dizer, eu participo de diretorias. É importante a organização. Mas lá, nós reunimos um grupo de pessoas que querem algo mais. Assim, algo mais no sentido de ir com amor, estudar, repassar. Em linhas gerais é isso. Vocês pensam assim, mas será que esse cidadão aí fundou um centro espírita, uma coisa assim? Olha, gente, nós somos um grupo de pessoas que quando foi o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, foi assim, um rapaz médium de psicografia chamado Luiz Fernando Grijó. O Luiz Fernando Grijó, ele tem uma sintonia muito grande com a espiritualidade superior, já comprovada. Mas ele quer ficar assim no cantinho dele e tal, né? Então, ele precisava psicografar. E tínhamos que arrumar um local e tal. Então, arrumamos lá na minha salinha do meu escritório, antes de construir o espaço Chico Xavier, o Recanto, nós reunimos 5 pessoas, eu, a Beth, o Luiz Fernando, o Haroldo e o Emanuel de Oliveira. E começamos ali as reuniões. E foi indo, e depois transformou no que está lá. Mas assim, chegaram outros mais, então tem várias pessoas, várias profissões. Várias profissões. Eu não sou formado em nada, eu sou conformado em tudo. Ou quase tudo. Não é elitizado, não. Elitizado assim, se fosse só um encontro de pessoas com altas patentes, não. Todo mundo que vai com amor, vai, participa, né? É mais ou menos isso que acontece. Aquelas reuniões como se fosse uma família se reunindo para estudar o Evangelho. Vocês poderão ver isso. A Geisa, já há algum tempo atrás, ela tem assistido às reuniões nossas, que nós transmitimos ao vivo pela Web TV Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo. Então no YouTube está lá, a Geisa depois pode dar o endereço. Todas as reuniões que já tiveram, depois que passamos a ter a Web TV, tem 4 anos, fez em agosto, nós transmitimos então as reuniões. E o Espaço Chico Xavier, que é cultural, tem música, tem danças também. Tem pessoas que falam assim, mas como dança? O espaço ecumênico. Chegam os árabes vão lá, pessoas libaneses, com danças típicas, transmitindo uma energia, uma alegria muito grande. Chegam os japoneses com os tambores taiko. E nós tivemos informações de médiuns clarividentes de que, de acordo com a apresentação que está lá, chegam espíritos que são trazidos e são tratados lá, que ele funciona uma espécie de hospital. E essa espécie de hospital que funciona lá com... Eles me informaram, várias pessoas me informaram, que são 10 pavimentos que tem lá. Eu só sei do térreo e do piso superior, porque eu não vejo nada além disso. Mas acontece que tem lá esse espaço. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, pessoas que não conversaram assim, olha, eu vim à noite aqui
Me trouxeram, me levaram, me mostraram tudo. Aí chega outra pessoa, de outro grupo espírita, não tem nada a ver e tal. Chega lá e fala assim, olha, eu tive um tratamento espiritual, uma espécie de uma cirurgia espiritual. Esse foi o Adriano. O Adriano é do grupo de pessoas que vão lá para a África, atender aquele negócio da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Tem aquele grupo. Ele falou assim, Carlos, eu fui levado lá no local que eu tive um tratamento, de repente alguém me falou assim, olha, está na hora de te levar você para sua casa, você vai despertar daqui a pouco. Me falaram isso. E eu lembro que peguei um elevador, desci, quando eu vi assim, falei, ué, mas aqui é o espaço Chico Xavier, como é que eu estou aqui? Sabe? Então, quer dizer, acontecem coisas que a gente desconhece. E como já está encerrando, eu gostaria de dizer também que no piso superior, além do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, um grupo de pessoas lá que participa, a Beth principalmente participa mais ativamente, criou-se o GAEP, Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas. Algumas pessoas espíritas falam assim, mas por que pessoas enlutadas? Porque lá recebe pessoas católicos, evangélicos, até muçulmanos estiveram lá, e que chegam que morreu o parente, morreu o filho, morreu a esposa, desencarnou, né? Para eles morreu, então fala, estão enlutados, estão num sofrimento muito grande. Então lá se reúne das 9h30 da manhã até as 11, 11h30, meio-dia, dependendo do número de pessoas, 30, 40 pessoas, onde há o acolhimento, não para convertê-los ao espiritismo, mas acaba que muitos chegam até a doutrina espírita porque eles chegam às vezes antes do início da reunião deles e assistem à reunião espírita. E lá eles veem que de vez em quando vem uma carta psicografada, ou vem os desenhos psicopictografados, né? Houve o caso, uma das fundadoras do grupo, ela era católica mesmo, era líder com o marido do grupo de casais católicos. E desencarnou a filha, e eles ficaram sem saber o que fazer, procurou um padre e não conseguiam nenhuma informação, e aí foram falar com a gente, né, porque eu já tinha vivenciado, e sempre aparece uma pessoa para falar com a gente, né? Aí a gente vai, conversa alguma coisa, explica. A gente vai, conversa, explica alguma coisa, e aí essa senhora católica, junto com outras pessoas ali, criou o GAEP. Então 30, 40 pessoas, todo sábado tem lá. Se reconfortam, e no caso dessa senhora, por exemplo, ela passou a assistir às reuniões, e um belo dia vem lá, no começo, pouco tempo depois, não sei, que ela estava frequentando, né? Porque na realidade a filha já tinha desencarnado 2 ou 3 anos. Vem um desenho, uma pintura lá, no verso, acho que mais ou menos isso. Veio um desenho e veio um escrito. Mamãe, não sei o que e tal, tal. Aí, claro, os médicos quando recebem, né, são vários, já pegou e passou para ela, olha, isso aqui. Quando ela pegou, ela começou a chorar. Esse desenho que está aqui, está lá no quarto da minha filha, que vocês nunca foram na minha casa, não sabem como é que é, mas exatamente isso aqui está lá na parede, que ela desenhou quando encarnada. Agora desenha igual, está aqui. E a letra dela está aqui. E teve tantos outros casos dessa natureza, que as pessoas então, que querem algo mais, chegam na doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpa, eu estava muito preocupado de passar do horário, mas a minha mulher ali estava coordenando. Nós que agradecemos. E eu estou aqui representando um grupo de pessoas, porque você já sabe daquele ditado? Uma andorinha só não faz verão. Lá nós somos um grupo. A Geisa foi lá, pode ver a harmonia, a fraternidade entre todas as pessoas. Nós cansamos, acho que, de brigar, né, em outras vidas. Essa aqui não dá para brigar mais, não. Essa aqui a gente tem que fazer alguma coisa de útil. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal.